Olá, o meu abraço a todos os amigos ligados na TV Sistec. Este é o TJS. Eu sou Kleber Duval, apresentando agora os destaques desta edição. Automóvel com 8 pessoas de uma mesma família capota no Pico do Ibituruna, em Governador Valadares. Feriado trágico em Pocrane, jovens morrem afogados. Moradores do Morro da Antena, em Caratinga, ficam assustados com a erosão que começa a tomar conta de rua. Choveu, arrumou uma grande cratera, devido ao meio-fio estar quebrado, a enxurrada desce toda e teve uma cratera que cabia até uma carreta dentro e os moradores jogaram terra para amenizar o caso. Está amenizado até agora, no presente momento. Recenseadores do IBGE. Resistência da população em receber agentes atrasa a coleta de dados fundamentais para o progresso do país. Confira em meu comentário de hoje, na coluna Direto da Redação. É claro que alguns moradores têm, de fato, dificuldades em receber os agentes para um dedinho de prosa. É o caso daquele pessoal que trabalha o dia todo e quase nunca está em casa, a não ser à noite ou nos finais de semana. Estes e outros assuntos no TJS que está começando. Olá, amigos! Bem-vindos de volta ao TJS. A Polícia Militar cumpriu, na manhã desta quinta-feira, 13, um mandado de busca e apreensão no bairro Salatiel, em Caratinga, por volta das 6 da manhã. Farto material ilegal foi encontrado e apreendido. Um revólver Rossi calibre 38, 6 munições intactas, 2 celulares, uma balança de precisão, crack, maconha, cocaína e uma quantidade considerável de dinheiro, R$ 2.745. Tudo foi apreendido pela Polícia Militar em cumprimento a um mandado de busca e apreensão no início da manhã, no bairro Salatiel. 2 suspeitos, um de 18 e outro de 19 anos, foram presos e conduzidos a Depol por tráfico de drogas e posse ilegal de arma. Sim, na data de hoje, a Polícia Militar desencadeou a operação de cumprimento de mandados de busca e apreensão. Então foram 3 mandados cumpridos na data de hoje, 2 na cidade de Caratinga, 1 na cidade de Piedade de Caratinga. E os 2 mandados cumpridos em Caratinga tiveram resultados, com 2 indivíduos presos, drogas apreendidas, farta quantidade de dinheiro, uma arma de fogo e outros materiais relacionados ao tráfico de drogas. Os 2 alvos de cumprimento de mandado de busca e apreensão realizados na cidade de Caratinga foram no bairro Salatiel, na rua Rita Viana Fernandes. Então, nesses locais, nós tivemos êxito na apreensão desses materiais. Farta quantidade de dinheiro, dinheiro trocado, que normalmente é o que a gente vê na residência desses indivíduos. Balanças de precisão, apreendemos cocaína, crack, maconha e outros apetrechos também, além de uma arma de fogo, municiada aí com 6 munições. Segundo o tenente Danilo, o material ilícito estava espalhado por diversos cômodos da residência. Os autores eram conhecidos da polícia, que já havia recebido denúncias a respeito deles. Os materiais estavam em diversos pontos da residência, o que é comum também esses indivíduos praticarem, realizarem o tráfico dessa forma. Então, dinheiro, em cada canto da casa a gente localizava um pouco de dinheiro, em cada canto da casa um pouco de droga. A arma de fogo, o indivíduo que foi preso com ela, ele tentou esconder ela, entregando para a esposa, mas foi visualizado e foi preso em flagrante. Os indivíduos são conhecidos em razão das diversas denúncias do tráfico de drogas que os mesmos praticam ali naquela localidade. Um deles é mais conhecido porque tem passagem por homicídio tentado, já tem uma passagem por tráfico ilícito de drogas, então mais uma passagem aí na ficha dele. O tenente destacou a colaboração da comunidade nesse caso, com informações relevantes para que o mandado de busca e apreensão pudesse ser cumprido com sucesso.
Sim, mais uma ação exitosa, né, fruto de informações também da comunidade, né, que resultaram na solicitação desse mandado de busca e apreensão, que foi deferido pelo Poder Judiciário e cumprido de forma exitosa na data de hoje. E no Pico do Ibituruna, em Governador Valadares, um automóvel com 8 pessoas de uma mesma família capotou na tarde desta quarta-feira, caindo em uma ribanceira. O acidente ocorreu quando o veículo descia do pico. Uma equipe do SAMU atendeu a ocorrência. Dos 8 ocupantes do carro, 3 foram levados para o Hospital Municipal de Governador Valadares. Uma mulher arremessada para fora do veículo, uma criança queixando-se de dores e um homem. Os outros 5, embora também feridos, saíram andando do carro, que era dirigido por uma mulher. Ela contou ser de Vitória, no Espírito Santo, e que havia subido ao Pico do Ibituruna para tirar fotos. As causas do acidente estão sendo investigadas. O feriado de 12 de outubro foi trágico em Pocrane, localidade distante cerca de 80 quilômetros de Caratinga. Na área rural do município, 2 jovens morreram afogados. Raul de Freitas Lousano e Robson Ferreira Júnior, ambos de 19 anos, foram as vítimas do afogamento. Segundo apurado, Raul teria se prendido a algo dentro do rio e Robson foi tentar ajudá-lo. Os 2 acabaram afundando. Uma terceira pessoa pulou dentro do rio para salvar os rapazes, mas não obteve êxito. O corpo de Robson foi localizado e resgatado por bombeiros militares ainda durante a noite. Já o de Raul somente foi retirado do rio na manhã desta quinta-feira. A Polícia Civil de Ipanema, cidade próxima a Pocrane, instaurou inquérito para apurar as causas e circunstâncias do ocorrido. A seguir, tradição se mantém e Gruta da Santinha recebe mais uma vez centenas de devotos no dia de Nossa Senhora Aparecida. Muito bem, vamos então aí, seguindo juntos com o TJS. A peregrinação à Gruta de Nossa Senhora Aparecida, conhecida como Gruta da Santinha, entre Caratinga e Ubaporanga, foi um dos pontos altos deste último dia 12 de outubro, dedicado à Santa. Ao contrário dos 2 anos anteriores, quando a pandemia de coronavírus afastou o público, desta vez o local foi tomado por centenas de devotos. A celebração de missas durante todo o dia, na capela localizada em frente à gruta, teve grande participação. Os presentes buscavam as bênçãos de Nossa Senhora Aparecida. Também aproveitavam para agradecer as graças alcançadas. Olha, é a nossa fé por Nossa Senhora. Isso já vem da minha avó, da minha mãe, dos meus irmãos mais velhos. Então a gente, por ser católica, a gente acredita na mãe de Jesus. Então, qual filho que não tem mãe? Então a gente está aqui por fé. A gente é muito agraciada por essa fé, né? Então é isso. Então a gente sempre que pode, ó, o meu neto hoje está passando mal, mas um pouquinho, um tempinho, ele está com febre, vomitou, mas a gente veio acreditando que logo estará melhor. Para muitos católicos, já é tradição ir à grutinha. Muitos devotos caminham longas distâncias para pagarem promessas. Também levam para casa a água que é coletada na gruta e que para muitos é milagrosa. Sempre no dia 12 eu venho na missa aqui e é um lugar que eu me sinto assim extremamente tranquila, extremamente em paz. Pedir a bênção de Nossa Senhora, que sempre foi assim muito presente em minha vida, pela relação que a minha família sempre teve, que a minha avó sempre foi muito devota. É sempre uma emoção. Desde criança eu aprendi a vir a ter esse carinho, essa devoção. Então eu sempre estou aqui. Os meus avós, eles são falecidos, mas esse ensinamento que eles me deixaram
sempre fez parte da minha vida. Então, eu sempre venho de manhã para me acompanhar a missa cedo, mas hoje eu tive um imprevisto. Mesmo assim, eu nunca deixo de estar presente, porque a minha devoção, assim, sempre esteve muito presente em minha vida. Nossa Senhora sempre fez parte, sempre das minhas orações, e tudo que eu faço e tudo que eu coloco as minhas mãos, eu sempre coloco a presença dela e entrego nas mãos dela. Ensina-nos, Maria, a fazer o que ele disser. O período chuvoso traz de volta a preocupação com a expansão da dengue no país. Em Belo Horizonte, a UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, inventou um processo que permite o diagnóstico rápido da doença, que muitas vezes é confundida com outras parecidas, também transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. O Everton teve dengue há 3 anos e se lembra bem dos sintomas. Eu tive muita dor de cabeça, eu tive coceira pelo corpo assim nos últimos dias demais, uma ânsia de vômito que não passava de jeito nenhum. A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. O mesmo inseto também pode transmitir o vírus da zika e da chikungunya. Com a chegada do período chuvoso, cresce a preocupação quanto aos potenciais focos de larvas do mosquito. Fundamental realizar, pelo menos uma vez por semana, uma inspeção dentro do seu imóvel, buscando locais onde a água possa se acumular e servir como criadouro do mosquito. Um outro ponto extremamente importante é que a Prefeitura desenvolve um trabalho rotineiro de vistoria nos imóveis. Então, a população deve deixar o agente de saúde, o agente de combate a endemias, vistoriar o seu imóvel no intuito de ele orientar sobre potenciais locais de risco. Outro ponto fundamental é a atenção aos infectados. Um projeto desenvolvido pela UFMG permite a rápida detecção dos 4 tipos de dengue, uma solução mais barata e que dá agilidade ao tratamento. Fizemos testes com pacientes que tinham zika, que tinham febre amarela, que tinham encefalites, que tinham diferentes doenças. E o sensor, de forma muito eficiente, conseguiu detectar entre todas elas qual era aqueles pacientes que estavam infectados com o vírus da dengue. O que a Prefeitura busca é uma parceria com toda a população, no intuito de eliminar o máximo possível de locais que sejam favoráveis para a reprodução desse mosquito. Com isso, nós garantiremos a redução do número de mosquitos e, consequentemente, haverá um menor risco de transmissão dessas doenças. Um carro que havia sido furtado foi recuperado em Caratinga. O Fiat Uno estava estacionado próximo ao supermercado do irmão, na rua Raul Soares, quando foi furtado por volta das 4 da manhã desta quinta-feira. O proprietário avisou a Polícia Militar, que rapidamente iniciou as buscas pelo veículo. Em pouco tempo, o automóvel foi localizado na rua Coronel Antônio Saturnino, a antiga Rua da Cadeia, e interceptado. Ao ser abordado, o condutor, um homem de 35 anos, confessou o furto e foi preso em flagrante. O Uno foi devolvido ao dono. Na rua Nailton Gomes, Morro da Antena, bairro Santa Cruz, em Caratinga, os moradores estão preocupados com a erosão de um barranco. O desgaste está diminuindo cada vez mais a largura da rua. Este pedaço da rua Nailton Gomes, no Morro da Antena, está ficando cada vez mais estreito. As chuvas causaram erosão no barranco no qual a rua está assentada e um enorme buraco se formou. O meio-fio já desabou junto com a terra. Os moradores estão ficando com medo da situação piorar agora que entramos no período de chuvas. Eu tenho aqui uns 40 anos que eu moro aqui na comunidade da Santa Cruz, comunidade Nossa Senhora de Fátima. E aí a gente vem aqui relatar sobre o defeito da rua, que a rua caiu há mais ou menos uns 5 anos com as fortes devidas chuvas que deram no passado. Aí a Secretaria de Obra vieram aqui, fizeram um meio-fio improvisado, estreitando a rua, está correndo risco de carro, não passa 2 carros, caminhão pesado passa, a rua está trincando toda, está em risco os moradores aqui. E é perigoso agora com a nova forte chuva vindo, a causar a enxurrada descendo e causar a grande erosão e pondo em risco os moradores aqui ao lado da rua.
Então a gente fizeram aqui um meio-fio improvisado ontem para segurar um pouco da água, porque a rua não há rede pluvial. Quando chove, a água vem muito forte descendo aqui para baixo e fazendo uma grande erosão pela rua abaixo. Aí eu pedi os órgãos competentes, a Secretaria de Obra, a Prefeitura lá, para vir os órgãos competentes dar uma olhada para a gente com todo carinho, e antes que a chuva chegue novamente, que já está período chuvoso, para não causar novas tragédias, pondo em risco a localização que a gente mora. Os moradores da comunidade chegaram a jogar dentro do buraco terra que retiraram dos próprios quintais para tentar amenizar o risco. Mas eles dizem precisar de uma solução definitiva para o problema. Choveu, arrumou uma grande cratera, devido ao meio-fio estar quebrado, a enxurrada desce toda, e teve uma cratera que cabia até uma carreta dentro, e os moradores jogaram terra para amenizar o caso. Está amenizado até agora, no presente momento. A equipe de jornalismo da TV Sistec contatou a Prefeitura de Caratinga a respeito da erosão da rua Nailton Gomes. O órgão municipal recebeu a demanda e informou que ela está sob análise. Caratinga anda devendo no que diz respeito ao atendimento aos recenseadores do IBGE, que trabalham na coleta de dados do Censo 2022. Se por um lado alguns reconhecem a importância do trabalho, por outro lado há aqueles que desconsideram o esforço. De que lado você está? Este será o tema de meu comentário de hoje na coluna Direto da Redação. Olha, chega a dar dó, viu? Os recenseadores do IBGE, ao menos em Caratinga, pelo que estamos sabendo, andam passando por maus bocados na realização de suas pesquisas do Censo 2022. É triste, mas esses dedicados e muito bem treinados rapazes e moças estão precisando quase suplicar pelo atendimento da população. Que chato, não? O que essa turma fez para merecer esse desprezo, hein? É claro que alguns moradores têm, de fato, dificuldades em receber os agentes para um dedinho de prosa. É o caso daquele pessoal que trabalha o dia todo e quase nunca está em casa, a não ser à noite ou nos finais de semana. Mas que a gente também com desinteresse em atender os recenseadores não se pode negar. Quer uma prova? Quando um deles chega em algum lugar e não encontra o morador, deixa um recado, um número de telefone, pedindo a ele que faça contato para marcar um horário melhor de visita. Responda-me, quem retorna a solicitação? Pelo que tenho visto, poucos, viu? Medo de assalto? Ou de que o leão do imposto de renda saiba sobre os seus rendimentos, já que você deve revelá-los ao recenseador? Em relação aos assaltos, os agentes do IBGE estão todos muito bem identificados, com boné, colete e crachá. Inclusive, quem desejar poderá ler por meio de um celular o QR Code de cada um, impresso no crachá, comprovando se tal pessoa está, de fato, prestando serviços ao Instituto. Quanto ao olho gordo do governo em cima de seu dinheiro, fique tranquilo. Em anos e anos de pesquisas, nunca as informações colhidas no censo foram usadas em prejuízo de alguém. Olha, a coisa anda tão difícil que está faltando mão de obra para a continuidade do censo. E isso é preocupante. Sem os levantamentos, o Brasil não vai para frente. Fica-se sem saber como serão os investimentos no país, que setor está mais necessitado, o que é preciso melhorar, etc, etc. Até mesmo os empresários que dão empregos acabam em uma sinuca, onde irão aplicar melhor sua grana. Fala sério, se você fosse o recenseador do IBGE, caminhando debaixo de sol ou chuva para colher informações de alta importância para o país, gostaria que alguém batesse a porta em sua cara? Pois é isso que anda acontecendo em Caratinga. Vamos pensar bem e tratar com mais carinho quem contribui por meio de seu trabalho com a construção de um Brasil melhor. E veja a seguir. Missão cumprida. Ciclistas distribuem brinquedos que arrecadaram pedalando por 8 horas na Praça Cesário Alvim.
Eles pedalaram durante 8 horas sem parar na Praça Cesário Alvim, na última terça-feira. Os 3 ciclistas que participaram do desafio tinham em mente um único objetivo: chamar a atenção da população e arrecadar com isso brinquedos para serem distribuídos a crianças carentes da cidade. Missão cumprida. Foi com esse sentimento que os ciclistas encerraram a prova que se propuseram: pedalar 8 horas sem parar e arrecadar brinquedos para distribuir em comunidades carentes de Caratinga nesta quarta-feira, 12 de outubro, Dia das Crianças. Deus abençoe todo mundo. Valeu, pessoal. Gratidão a cada um que passou aí no desafio de superação e fez a sua doação. A meta foi batida, mais de 8 horas no rolo de equilíbrio. Valeu cada esforço. Agradecer o nosso vice-campeão brasileiro, Gustavo Mela. Agradecer aí o Hudson que teve com a gente aí. Valeu, Hudson. O cara é bruto, hein? Superou as 8 horas aí no rolo aí. Gratidão a todos aí. Valeu, Sidney. Desafio Superação 2022. Sucesso, valeu! O resultado foi até melhor do que eles esperavam. Os ciclistas arrecadaram grande quantidade de brinquedos e cumpriram o objetivo de alegrar o 12 de outubro de muitas crianças da periferia da cidade. Um dos locais escolhidos para a distribuição dos brinquedos foi o bairro Nossa Senhora Aparecida. Bruno El Shaddai ficou encarregado de realizar a tarefa. Além dos brinquedos, ainda teve picolé, refrigerante e até pula-pula para as crianças. Também foram distribuídos brinquedos nas comunidades da Portelinha e Morro da Antena, por Hudson Beck, diretamente nas casas das crianças. Um caratinguense foi preso nesta quinta-feira em Ipatinga, no Vale do Aço. O motivo foi uma tentativa de assassinato. A vítima foi um homem de 30 anos, atingido por 3 tiros. O homem foi levado para o Hospital Márcio Cunha, onde ficou internado. Ao ouvir os disparos, policiais militares que estavam próximos viram o autor sair correndo da casa da vítima, ainda com a arma na mão, e deram voz de prisão a ele. O indivíduo, que se rendeu, foi identificado como sendo Samuel Mendes dos Reis Coelho, morador de Caratinga. Samuel contou à polícia que no mês passado o homem que ele baleou o teria atacado também a tiros no bairro Esplanada, em Caratinga, forçando-o a se esconder no mato. Samuel disse que descobriu aonde o homem morava e ficou vigiando a casa dele no bairro Betânia, até que a invadiu e fez os disparos. Ele garantiu não conhecer a vítima, que também disse não conhecer o autor. Com Samuel foram apreendidos 5 pinos de cocaína. O caso está sendo investigado. A Polícia Militar Rodoviária realizou neste feriado de 12 de outubro operações de fiscalização especial ao longo das rodovias MG 823 e MG 111. O saldo das estradas estaduais na região foi extremamente positivo, índice 0 de acidentes. 12 de outubro é dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, e muitos romeiros fazem peregrinação pelas rodovias para participarem de celebrações religiosas. Na região não foi diferente. Algumas das estradas mais percorridas pelos devotos foram as rodovias MG 823 e MG 111. A Polícia Militar Rodoviária é a responsável pela fiscalização dessas vias. Sim, nós tivemos o feriado ontem, dia 12, feriado de Nossa Senhora Aparecida. E em nossas rodovias nós temos 2 trechos, nas rodovias cobertas pela Polícia Militar Rodoviária, 2 trechos onde há sim grutas com santinhas e que levam a concentração grande de romeiros que passam a madrugada em peregrinação, passam o dia em oração, aguardando os momentos de missa e de bênção. É um balanço super positivo, nós não tivemos nenhum acidente de trânsito registrado em nossa área de atuação. Nós temos aqui 2 santinhas, uma na LMG 823 entre as cidades de Inhapim e São Domingos das Dores e uma na MG 111 entre Ipanema e Manhuaçu. Nesses 2 trechos nós mantivemos equipes de policiamento rodoviários praticamente o dia inteiro para trazer mais segurança para a rodovia, mais segurança para o romeiro que estava na sua peregrinação. Tem muito movimento na santinha da LMG 823. Durante o dia nós registramos lá, além de pessoas que caminham das cidades próximas, Inhapim, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta até a Santinha, nós temos grupos de cavaleiros, ciclistas, motociclistas, então são muitos fiéis que deslocam até a Santinha para a sua manifestação de fé e
com essa caminhada, com esse trecho de deslocamento na rodovia. A Polícia Militar Rodoviária ela trabalha diuturnamente para trazer segurança para a via. À medida que nós estamos tentando fazer a fiscalização de trânsito, nós estamos coibindo o crime, trazendo segurança objetiva para os usuários da rodovia. Então, a partir do momento em que colocamos uma viatura, disponibilizamos uma guarnição ali, fazendo operações preventivas, nós sim reduzimos acidentes de trânsito, reduzimos veículos em mau estado de conservação, reduzimos e tiramos de circulação condutores embriagados, pessoas que estão mal intencionadas no trânsito. Cabo Duarte também deu dicas para quem emendou o feriado e ainda vai viajar pelas estradas. Em que pese o feriado ter ocorrido na quarta-feira, isso diminuiu muito o nosso padrão de feriado prolongado, nós tivemos sim muitas pessoas que viajaram na noite da terça, no início da quarta-feira, e que tem agora com previsão de retorno domingo. Pedimos para que esses condutores que ao retornarem, retornem com cuidado. É essencial que no último dia de viagem não consumam bebida alcoólica caso venham a dirigir no retorno. Façam a manutenção preventiva no seu veículo para não ter o dissabor do veículo ser imobilizado na via com problema mecânico e venham com cuidado. O câncer de mama matou, em média, quase 50 pessoas por dia no Brasil em 2021. São cerca de 60 mil casos todos os anos no país. Os dados são do Ministério da Saúde. No Outubro Rosa, mês de conscientização sobre o câncer de mama, vamos mostrar como o trabalho feito por grupos de acolhimento ajuda a salvar vidas. Com todo carinho, os lenços, batons e esmaltes viram kits que elevam a autoestima de mulheres que passam por momentos complicados na vida. O trabalho voluntário de Malu é apoiar pacientes que fazem um tratamento contra o câncer de mama. A queda dos cabelos é um dos efeitos colaterais da quimioterapia, e as voluntárias do grupo Pérolas de Minas sabem que é nesse momento que a mulher fica mais frágil. O esmalte, eu acho que ele faz uma diferença da cor à nossa vida. O batom, eu acho que ele dá vida, ele dá uma vida. Quando você passa um batom, você se sente mais feminina, mais cuidada. É um momento que você tem ali com você que você se cuida. E o lenço, eu acho justamente porque ele serve até no momento do tratamento do câncer de mama, como se a gente imaginasse que ali fossem os nossos cabelos. E isso dá uma força pra gente na nossa autoestima. Tem gente que nem menciona a palavra câncer. Preferem dizer aquela doença. Todo esse medo, todo esse tabu contribui para a falta de diagnóstico precoce que salva vidas. No ano passado, foram quase 70 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. São mulheres que estão encarando a doença de frente e precisam de apoio e incentivo para superá-la. Juscelane é uma dessas mulheres. Terminou o ciclo de quimioterapia em julho deste ano e ainda precisa de acompanhamento. Quem passa por isso sabe o quanto é doloroso, tanto físico quanto emocional, tanto para o paciente quanto as pessoas que convivem com o paciente. Muitas vezes a abordagem não é adequada. Quando Lívia recebeu o diagnóstico em 2016, ouviu no consultório médico que tinha apenas 6 meses de vida. Eu me identifiquei como enfermeira e ela disse para mim assim, olha, lidando de profissional para profissional, eu, se fosse você, corria. Porque eu te dou no máximo 6 meses de vida com esse tumor que você tá. E isso tirou meu chão. Eu vou te ser muito sincera que isso tirou meu chão, porque eu não esperava que era um tumor, que era um câncer, menos ainda que um profissional, assim como eu, né, da área, me falaria algo dessa magnitude. Durante a faculdade, nós não temos muitas vezes um treinamento para dar notícias difíceis, né? Isso realmente é uma falha em muitas faculdades, sabe? Então, normalmente o médico, para dar notícias difíceis, ele se sente um pouco desconfortável. O tratamento precisa muito mais que medicamentos fortes. A Malu contribui para isso dando exemplo de vida. Há 30 anos ela venceu o câncer de mama, contrariando todos os prognósticos. Conto para ela que eu também já estive do lado dela, ela me olha uniformizada, maquiada e fala, eu não acredito que você já passou por isso. Sim, eu já passei. E todas as 263 mulheres que hoje fazem parte da associação. Quando eu entrei para o Pérolas, a ajuda que eu recebi, as ligações que eu recebia, os convites que eu recebia, foi ajuda para mim. Então, assim, eu achei que eu estava
participando de uma associação para ajudar, e acabei sendo ajudada primeiro. Às vezes não dá tempo da gente acolher da forma que a gente deseja, né? São muitas pacientes, muitas consultas, às vezes tudo que a paciente quer nos dizer, ela não diz, né? Então essas ONGs realmente, elas ajudam muito no nosso tratamento, no nosso acolhimento. E chegamos ao fim de mais um TJS. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Um abraço e até a próxima.